Olá, tudo bem com você? Espero encontrá-lo bem. Meu nome é Felipe, copywriter, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como escrever títulos que geram mais cliques. Acompanhe o conteúdo até o final e se intere do que a gente tem para oferecer para você, tá bom? Para você que já é copywriter e para você que ainda está se preparando para se tornar um profissional excelente. Segue a gente aí. Bom, você pode ter escrito o melhor conteúdo do mundo, pode ter dedicado horas à pesquisa, selecionado palavras com cuidado, ter estruturado cada parágrafo com uma precisão assim meio que cirúrgica. Mas tem uma coisa, se o seu título não for bom o suficiente, seu conteúdo vai ser ignorado. Simples assim, né? Bom, no marketing digital, o título é o portão de entrada para tudo aquilo que você tem para oferecer. Ele é o primeiro contato entre a sua mensagem e o seu público. E como sabemos, na internet, a atenção é uma moeda escassa. Você tem segundos, ou até menos, milésimos de segundos, para capturar o interesse de alguém. E é aqui que muitos falham. Subestimam o impacto que um título certeiro pode ter aí no seu conteúdo. E isso não é exagero. Não é exagero dizer para você que um bom título pode ser a diferença entre um post que viraliza e outro que morre no anonimato. Segundo o levantamento da Copyblogger, 8 em cada 10 pessoas leem o título, mas, atenção, apenas 2 em cada 10 leem o resto do conteúdo. Já pensou? O que isso nos mostra? Que o título não é só importante, ele é decisivo. Decisivo. E ainda mais, quando a gente fala de CTR, a taxa de cliques, a coisa ainda fica mais interessante. Algumas ferramentas de teste, uns testes foram realizados por algumas ferramentas específicas e foi analisado as variações simples no título que resultaram aumentos de 20, 30 e de até 50% na taxa de cliques, mesmo com o mesmo conteúdo por trás. O título, em muitos casos, ele é o responsável pelo tráfego e muito mais do que o próprio conteúdo. Acredita? Isso te surpreende? Tá bom. Então, até o final desse vídeo, você vai entender o porquê, tá? Porque a partir de agora você vai descobrir como escrever realmente títulos que geram mais cliques. E o que nós queremos? Títulos que geram cliques. Quero clique. Isso aí. Não por acaso, essa é a promessa do próprio título que te trouxe até aqui, né? Ah, então você quer mais título. Então tá bom, vamos lá. Então você vai entender os erros que afastam leitores, os gatilhos mentais que despertam a atenção imediata e as fórmulas que os maiores copywriters do mundo usam para garantir muito mais resultado. Você quer conhecer? Quer saber? Espera aí que eu já vou te falar. Se você quer que o seu conteúdo seja visto, clicado e compartilhado, então está prestes a dominar uma das habilidades mais valiosas do marketing digital. Escrever títulos que magnetizam os olhos e os dedos. Vamos começar? Então vamos começar fazendo uma pergunta. Pergunta está até anotada aqui, peraí. Por que a maioria dos títulos não funciona? É isso? Por que a maioria dos títulos não funciona? Eu estou lendo pergunta porque, eu tenho muitas anotações aqui, eu estou estudando. Olha aqui o que eu tenho de anotação. Então, né? Já estudo há 2 anos e estou podendo contribuir com todos vocês, todas essas informações adquiridas que eu precisava. Então, por isso que eu estou gravando esse vídeo, tá? Me perco porque eu sou amador, sou iniciante, não tenho nenhuma prática na gravação de vídeo, mas está tudo bem. Bom, a internet está cheia de títulos. Beleza, eu entro no YouTube, tem diversos títulos. Mas realmente poucos deles funcionam. Será?
A maioria passa despercebida, engolida pelo mar de informações que disputam cada segundo de atenção do leitor. Então, quando a gente abre uma página, aí você vê aquele monte de informação, seu olho fica assim, ó, né? É fato, né? E o pior de tudo nem é isso. A maioria dos criadores nem percebe que o problema está justamente ali, na forma de como estão realmente começando a conversa. Se você quer atrair mais cliques, a primeira verdade que você precisa internalizar é essa. Preste atenção nessa verdade. Títulos medianos produzem resultados medíocres. E isso tem explicações bem claras. A maior parte dos títulos fracassa porque comete 3 erros clássicos. Você conhece, você sabe quais são esses 3 erros clássicos? Não? Então vamos lá. Vou falar do primeiro para vocês, que é os erros. O primeiro erro, são genéricos demais. Um título muito abrangente. Quando você escreve algo como dicas para melhorar sua produtividade, pode até parecer útil à primeira vista, né? Dicas para melhorar sua produtividade. Mas pergunte-se, vamos lá, o que faz esse título se destacar em meio a dezenas ou centenas de conteúdos semelhantes? Então, será que ele é mais uma oferta perdida? Nada, né? Por quê? Porque ele é amplo, ele é vago e facilmente ignorável. Não gera nenhuma faísca emocional. A gente vê e já ignora, não dá nenhuma razão concreta para clicar. Outro também, os que são longos demais. Você já viu aqueles títulos intermináveis que mais parece uma mini redação? Algo como: aprenda agora mesmo como transformar a sua rotina matinal com práticas de alta performance para alcançar mais resultados em menos tempo, mesmo que você não seja uma pessoa matinal. O que é isso? É uma tese o que é uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado? O que é isso? Precisa disso tudo? Ele tem até alguma boa intenção, no caso das teses de dissertações, mas está atolado, você já esqueceu, você chegou no final, você já esqueceu do que está falando o título, né? Ele perdeu a clareza, ele não respira, né? Você tem que falar naquela cadência. E um bom título é como um soco direto no queixo, né? Ele é rápido, preciso e memorável, bem diferente desse aí, que é um erro comum que acontece. E tem o terceiro, os que não demonstram nenhuma emoção. Clique é emoção, é impulso, é o cérebro dizendo: eu preciso saber disso agora, quero clicar, não posso esperar. Títulos neutros, técnicos ou frio demais podem ser até bons para papers científicos, né? Artigos científicos, mas não funciona no ambiente acelerado e corporativo do marketing digital. Seu leitor não é um robô, ele quer se sentir instigado, provocado e curioso. Se você não despertar isso, outro conteúdo com certeza vai pegar o seu leitor, né? No caso, né? Ou o seu cliente, vamos tratar assim. Agora, aqui vai um detalhe importante. Muitas vezes esse detalhe é negligenciado. Foco apenas em SEO é um erro. Calma lá. Sim, o SEO importa. Sim, palavras-chave são importantíssimas, mas elas não podem vir à custa da clickbait. A capacidade real de um título gerar cliques humanos não é só agradar algoritmos, né? Convenhamos. O Google está cada vez mais inteligente. Sabe quando um título é escrito apenas para ranquear? O segredo está em unir os dois mundos, né? O título otimizado para o buscador, mas também que ele cumpra a função de ser irresistível para as pessoas. Então vamos ver um exemplo aqui. Imagina um seguinte título aí que eu vou falar para vocês. Um título fraco.
Como organizar suas finanças pessoais. É direto, contém a palavra-chave, mas falta tudo que move um clique, emoção, especificidade e uma promessa clara, né? Agora a gente vai ver uma reescrita magnética, um título melhorado. 7 regras simples para sair do sufoco financeiro ainda esse mês, mesmo que você ganhe pouco. Percebe a diferença? Então aqui a gente tem número, né? Chama muita atenção visualmente. Aqui a gente tem a especificidade, né? Sair do sufoco ainda este mês. Número. 7 regras simples. Não tem nada complicado, nada complexo. E já quebra a objeção de cara, mesmo que você ganhe pouco. Então, ó, ele te abraça, né? O título já abraçou. Esse título, ele também fala direto com a dor do leitor, da lead, e mostra uma solução rápida e acessível. Ele gera uma microtensão mental. Aí o leitor pensa, será que isso funciona para mim também? Pronto, o clique acontece, porque ele vai querer saber se funciona para ele também. Ali já está contando que sim, é para todo mundo. E no final das contas, os títulos fracos são como vitrines apagadas. Ninguém entra, ninguém pergunta, ninguém compra. E o seu conteúdo, por melhor que seja, ele fica lá, esquecido, invisível, no fundo da vitrine. O povo só passa e às vezes nem olha, só passa reto assim. Imagina. Agora vamos falar para vocês sobre os gatilhos mentais que aumentam cliques. Se existe um segredo que os maiores copywriters do mundo guardam as 7 chaves, mas que hoje você vai ter acesso, é esse que eu vou falar agora. Vou falar agora ou vou falar no final do vídeo? Não, vou falar agora, vai. Os melhores títulos não apenas informam, eles provocam uma reação emocional imediata. E como conseguimos isso? Usando gatilhos mentais. Você usa gatilhos mentais já? Você conhece? Se não, então vou falar um pouquinho sobre eles. Se conhece, parabéns, você está no caminho certo. Os gatilhos mentais são atalhos que o cérebro usa para tomar decisões rápidas. Eles agem quase que de forma inconsciente, despertando impulsos que geram cliques, engajamentos e conversões. Quando bem utilizados em títulos, eles funcionam como iscas irresistíveis que o leitor simplesmente não consegue ignorar, não passa batido, não passa desapercebido. Então ele já chama atenção. Aqui, agora, na sequência, fica comigo que a gente vai explorar os 5 gatilhos mais eficazes, quando o objetivo é atrair cliques, e a gente também vai te mostrar como aplicar eles de forma estratégica, tá bom? Então, o primeiro deles é a curiosidade. Você nunca imaginou que... 3 pontinhos. A curiosidade é um dos gatilhos mais poderosos e perigosamente subutilizados. O nosso cérebro, ele é naturalmente curioso. Quando percebe que é uma lacuna de informação, ele sente uma necessidade quase física de preenchê-la. Atenção, isso é chamada de gap de informação. Atenção, gap de informação. Deixa eu dar um exemplo. Um título tradicional. O erro de investimento que 8 em cada 10 brasileiros cometem. Ninguém está falando sobre, tá? Ninguém está falando sobre. Esse é o título. O erro de investimento que 8 em cada 10 brasileiros cometem e ninguém está falando sobre. Opa, aí ó, caramba, o que é isso? Porque ninguém está falando, preciso saber primeiro que todo mundo, né? A pessoa curiosa já pula na frente. Aí você percebeu como o título cria esse ar de mistério? Ele não entrega tudo de cara, ele convida, ele provoca. E isso, consequentemente, gera cliques. Use a curiosidade como parcimônia. O limite entre instigar e fazer clickbait é fino. A chave é: gere expectativa, mas entregue no conteúdo.
Então o conteúdo tem que condizer também, né? Não adianta você criar aquela expectativa e deixar a desejar no conteúdo. Aí é tiro no pé. O segundo, então, que a gente vai tratar aqui nesse vídeo é urgência. Esse aí é muito comum, você já deve ter visto em vários lugares. Última chance de, né? Última chance de adquirir, última chance de comprar, né? Últimas vagas. A urgência é sobre criar um prazo mental. O leitor sente que se não agir agora, ele pode perder algo valioso. E isso aciona o medo de perder ou o FOMO, né? Estar fora de. Então, se a gente for colocar um exemplo desse caso, é um título comum. Curso completo de marketing digital. Fraco, né? Agora com urgência. Últimos dias para você se inscrever num curso de marketing digital que já transformou mais de 2.000 vidas. Você quer ficar de fora? Né? Se já transformou mais de 2.000 vidas, você não pode ficar de fora. Então, se você perceber como a urgência aqui não é só temporal, ela também vem reforçada como uma prova social, isso ainda, com muita certeza, amplifica demais o impacto. Então, a gente tem que usar a urgência com base em realidades, né? Prazo de oferta, limite de vagas, término de promoções. A escassez precisa ser legítima para não desgastar a confiança do leitor, né? Ou seja, nada de limite de vagas para curso digital. Não vai colocar lá que esse curso é limitado para 50 vagas, pelo amor de Deus, né? Você vende 50 mil e está lá, limitado a 50 mil. Faz sentido, você perde a confiança da lead. E agora vamos falar da especificidade. Você sabe como que é descrita? Vou colocar um exemplo aqui. 7 formas comprovadas de. Quanto mais específico for seu título, mais confiável ele soa. Especificidade, ela transmite credibilidade, ela transmite clareza e ela transmite valor imediato. Exemplo direto. Título, vou exemplificar aqui com um título genérico primeiro. Melhore sua escrita. Melhore sua escrita. Xoxo. Agora vamos colocar uma especificidade nesse título. 7 técnicas de escrita usadas por redatores profissionais para aumentar suas vendas em até 3 vezes. Transformou, né? Então, ó, se você for ver aqui, a gente tem um número específico, né? 7, uma aplicação concreta no aumento de vendas e quem usa redatores profissionais. Isso tudo transforma o título em uma proposta de valor clara e mensurável. O leitor sabe exatamente o que ele vai ganhar quando ele clicar na oferta, né? Ele já está preparado. E também nós temos a prova social. Prova social muito importante, exemplo, o método usado por especialistas que... A prova social é um gatilho baseado na lógica de que se outras pessoas estão fazendo, com certeza deve funcionar, né? Então, quando usamos termos como especialistas, ou termos como milhares de pessoas, ou citamos alguns nomes conhecidos, a gente vai estar emprestando autoridade externa para gerar segurança e interesse. Vamos pensar num exemplo neutro. Como melhorar seu perfil no LinkedIn? Fraco, né? Como melhorar seu perfil no LinkedIn? Agora, com prova social. O método usado por recrutadores do Google para criar perfis irresistíveis no LinkedIn. Opa, aí o negócio mudou, hein? Você colocou uma autoridade ali, né? Então, quando você fala do Google, é um nome de peso. Aí já muda completamente a percepção do leitor. Aí você pode ter certeza que o título ganha força, credibilidade e muito status, porque Google no título, o negócio fica sério, né? E vamos agora para o quinto, autoridade. Segundo a ciência, né? Segundo a ciência, opa, autoridade.
A autoridade é um gatilho que aciona o respeito por fontes confiáveis. Quando mostramos que há dados, que há pesquisas ou mesmo estudos por trás do conteúdo, o clique se torna automático e lógico. O leitor pensa, bom, se é comprovado, com certeza vale a pena conferir, né? Vou dar um exemplo básico. Como dormir melhor? Vago, chato, sem graça, não chama atenção, passa desapercebido. Agora a gente for falar com autoridade. Cientistas revelam este hábito simples pode aumentar sua qualidade de sono em 35%. Melhorou, né? É o mesmo tema, mas a forma como ele é apresentado muda tudo. O uso da palavra cientistas, o dado percentual e a promessa de benefício imediato, elas vão reforçando esse desejo da lead, do leitor querer saber mais, e isso é automático. Então, quando a gente combina os gatilhos para potencializar o impacto, você não precisa e nem deve usar apenas um gatilho por vez. Os títulos mais fortes combinam 2 ou até 3 gatilhos ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo para vocês. Última chance. Detectou? Descubra 5 técnicas de escrita que profissionais usam para vender todos os dias. Opa, deu para perceber? Então, se você for ver nesse título, a gente tem o primeiro, que é o gatilho da urgência, o segundo, que é da especificidade, e o terceiro, que é da prova social. Então, é possível usar mais de um gatilho em um título. Top, né? Lembre-se, a base de tudo é sempre a verdade e a entrega real de valor de conteúdo. Os gatilhos funcionam melhor quando sustentam um conteúdo sólido por trás. Então não vai fazer promessas mirabolantes e chegar lá atrás e não coincidir com o que você ofereceu no título, né? Então agora nós vamos falar das fórmulas poderosas de títulos que convertem. Nós somos os pastores da venda. O copy é o pastor da venda, né? Porque ele precisa converter. O pastor evangélico, ele precisa converter os fiéis. E aqui a gente precisa converter as vendas. Então, segue aí. Agora que você entende o impacto de um título, já conheceu os gatilhos mentais poderosos, agora chegou a hora de colocar suas mãos na massa. E o melhor jeito de fazer isso é usando fórmulas testadas e comprovadas. Aquelas estruturas que, quando bem aplicadas, praticamente obrigam o leitor a clicar. Essas fórmulas não são mágicas, mas beiram o encantamento. É quase mágica. Está ali, no limiar. Elas funcionam porque respeitam os princípios psicológicos mais profundos e despertam interesse quase automático. Elas são como moldes que você pode adaptar ao seu tema, ao seu produto ou à sua ideia, por exemplo. Então agora a gente vai mergulhar nas principais. Vamos falar da primeira, que é número mais adjetivo, mais palavra-chave, mais resultado. Essa fórmula é uma das mais usadas por um motivo simples. Ela funciona em qualquer nicho. Números chamam a atenção, adjetivos criam impacto, palavras-chave garantem relevância e o resultado desejado é a isca final. Vamos aos exemplos. 7 estratégias infalíveis de vendas para dobrar seu faturamento em 30 dias. Top, hein? 5 técnicas pouco conhecidas de copywriting que geram conversões imediatas. Gostei, quero esse. Onde que eu clico para comprar? 10 dicas práticas para melhorar seu conteúdo e atrair mais clientes. Pegou? A estrutura é visualmente atrativa, rápida de entender e passa clareza de benefício. O número transmite ordem e tangibilidade, né? O resultado final só pode ser muito clique.
É isso que a gente busca, né? Muito clique. E como fazer versus mesmo que você, objeção. Como fazer mesmo que você, objeção. Essa fórmula é perfeita para derrubar resistência mesmo antes do leitor pensar nelas. Ela combina promessa de benefício com empatia, mostrando que mesmo alguém com uma limitação ou medo, com certeza pode chegar e alcançar o resultado. Vamos lá para os exemplos. Como escrever títulos magnéticos, mesmo que você não seja um redator profissional? Como lançar seu primeiro produto digital, mesmo sem ter uma lista de e-mail? Ou como vender todos os dias no Instagram, mesmo com poucos seguidores? Você pode perceber que os títulos já quebram objeções, eles mostram acessibilidade, já cria identificação. Então o leitor se sente compreendido, se sente acolhido e isso consecutivamente aumenta drasticamente o interesse no produto, no clique, em saber mais. Deixa eu tomar um café. Não, depois eu tomo um café. Eu trabalho assim, ó, a garrafa de café e o leite aqui do lado, que eu sou viciado em café com leite. Depois eu tomo. Estou gravando aqui para vocês. Então, agora a gente vai falar o segredo por trás de benefício específico. Essa fórmula ativa o gatilho da curiosidade e da exclusividade. Quando falamos de segredo, estamos prometendo algo que poucos sabem. E isso, com certeza, é muito irresistível. Vamos para os exemplos. O primeiro, o segredo por trás dos anúncios que convertem R$1 em R$10. Opa! Estou gostando disso, hein? Os segredos que influenciadores usam para criar legendas que vendem. Quais são? Quero descobrir, hein? O segredo por trás dos títulos que geram milhares de cliques no Google. Interessante. Então, como você pôde perceber, eles são despertados o desejo por informação exclusiva e valiosa. Parece confidencial, parece que ninguém sabe, e isso com certeza vai atrair cliques automaticamente. Agora vamos para o lista de fórmulas adaptáveis para qualquer nicho. Então aqui vai um pequeno arsenal de ouro para você usar, hein? Você pode adaptar e dominar que vai dar bom. Número, coisas que, grupo-alvo, precisa saber sobre tema. Então, exemplo, 9 coisas que todo empreendedor precisa saber sobre copyright. Então, vamos lá. Número 9. Coisas que faz parte da estrutura. Grupo-alvo. Empreendedor. Continua a frase estrutura. Precisa saber sobre tema. Copyright. Então, vai dar 9 coisas que todo empreendedor precisa saber sobre copyright. A frase é número, coisa que, grupo, precisa saber sobre tema. E tem também, evite isso, erro comum, que está sabotando os seus resultados. Exemplo, evite isso, o erro de escrita, que pode estar matando os seus e-mails de vendas. Ou também tem um outro aqui, ó. O que pessoa de autoridade faz para resultado. O que Jeff Bezos faz para tomar decisões difíceis e como você pode aplicar isso hoje. Você está fazendo isso errado, atividade e como corrigir. Você está fazendo isso errado, como criar títulos que realmente vendem. Descubra como, resultado rápido, com método em comum. Descubra como escrever um post viral usando uma técnica de roteirista de cinema. Legal, né? Só que depois eu vou colocar escrito aqui embaixo para vocês entenderem. Falando, acho que não fica tão claro quanto vendo. Então, vou botar aqui para vocês verem. Importante. Varia a estrutura, não a clareza. Ao testar diferentes fórmulas, lembre-se de manter o foco no leitor. O título deve sempre responder uma pergunta que está na cabeça dele.
O que eu ganho com isso? Evite floreios desnecessários, evite rebuscamento. Clareza sempre gera mais clique do que criatividade confusa. Aí, quando você quer escrever bonito, aí você participa lá de um concurso de escrita, de poesia, aí fica legal. Aqui não, facilita para quem está lendo. Então vamos para o passo a passo para criar um título irresistível. Agora é hora de transformar tudo o que você viu até agora em ação, porque saber é importante, né? Mas aplicar é o que realmente vai mudar o seu jogo, o meu jogo, o nosso jogo. E criar um título irresistível não é mágica e muito menos sorte. É método, é estratégia. E, acima de tudo, é uma prática que melhora cada vez mais com o tempo. A seguir, você vai aprender o passo a passo exato que os profissionais usam para criar títulos que chamam a atenção, geram cliques e preparam o terreno para as conversões, o que a gente gosta. Passo 1. Primeiro passo: defina seu público e objetivo. Está com docs em branco? Antes de escrever qualquer palavra, você precisa responder a 2 perguntas cruciais. Pergunta 1. Para quem é esse conteúdo? O que eu quero que essa pessoa faça ao clicar? Essas perguntas precisam ser respondidas. Não adianta tentar agradar todo mundo. Jesus Cristo não agradou todo mundo. Um título precisa falar direto com um tipo específico de leitor. Se você está escrevendo para empreendedor iniciante, por exemplo, o tom e a linguagem deve ser diferente de um conteúdo escrito para os executivos de alto nível. Então a linguagem muda. E além disso, o objetivo precisa estar claro. Você quer que a pessoa leia, compre, compartilhe. Cada um desses objetivos exige uma abordagem diferente. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se o objetivo é gerar vendas, o título precisa sugerir valor imediato. Se é educar, talvez a curiosidade seja a melhor estratégia. Clareza sobre isso desde o início é o que separa um título comum de um título estratégico. Certo? Entendido? Vamos para o passo 2. Escolha a emoção que deseja evocar. Escolha a emoção que deseja evocar. Todo título de impacto provoca uma emoção. Pode ser curiosidade, pode ser urgência, pode ser desejo, pode ser medo, pode ser admiração, assim por diante. Mas você precisa escolher intencionalmente qual delas irá guiar a sua escrita. Pergunte-se: quero que o leitor se sinta curioso? Quero que ele se sinta que está perdendo algo? Quero que ele deseje alcançar um resultado específico? Então, essa pergunta tem que estar clara para você. A escolha vai determinar o tom, os gatilhos mentais e até a estrutura do seu título. Um título baseado em medo, por exemplo, pode ser o erro que está matando suas vendas e como corrigir hoje. Já um título baseado em desejo seria como conquistar 10 mil seguidores em 30 dias sem gastar nenhum centavo. Forte, né? Então, como você pode perceber, a emoção é o combustível do clique. Se o leitor sentir algo forte o suficiente, ele não se hesitará, ele clicará. Vamos para o passo 3, teste pelo menos 5 variações. Jamais se contente com a primeira versão do seu título. Os melhores redatores testam, variam, brincam com as palavras e com as estruturas. Por quê? Porque é na comparação que você descobre o que realmente funciona. Aqui vai uma técnica simples. Atenção, nota aí, essa técnica simples. Escreva de 5 a 10 variações do mesmo título, né? Você pega lá e vai alternando, escreve de 5 a 10. Ótimo.
Use diferentes fórmulas, com números, com perguntas, com curiosidade. Misture emoções e tons para explorar todas as possibilidades possíveis ali dentro da sua escrita. Exemplo, dicas de copywriting para Instagram. 7 técnicas de copywriting para dobrar suas vendas no Instagram. Ou como escrever legendas que vendem, mesmo com poucos seguidores. Ou a fórmula simples que influenciadores usam para converter em comentários e cliques. Outra, você está usando o Instagram da forma errada para vender? Outra, descubra o que está por trás dos perfis que vendem todos os dias. Então, depois você pode testar entre si para ver qual gera maior engajamento. Então, depois você faz o teste do que funciona melhor, né? Feito isso, vamos para o passo 4. Valide com a ajuda da inteligência artificial. A inteligência artificial chegou para nos ajudar muito, então use sim. Por fim, você pode e deve, na verdade, contar com o uso da tecnologia. Essas IAs, né, essas inteligências artificiais são incríveis. Elas analisam um título com base em dados de mercados e padrões psicológicos, né? Elas têm esse poder. Elas avaliam a clareza, a emoção, a escaneabilidade e o poder de engajamento desse título. Elas nunca vão poder substituir a intuição, mas elas vão ajudar a refinar a escolha com base em dados. E agora temos umas dicas avançadas de copywriting para títulos. Você já aprendeu o essencial, você já sabe o que funciona, quais são as fórmulas, como usar, como ativar os gatilhos mentais e até como testar variações de títulos. Mas agora é hora de subir de nível. É nessa etapa que a gente vai explorar técnicas avançadas de copywriting que poucos usam. Você ficou aqui até o final do vídeo? Parabéns, então você vai receber esse conteúdo aí porque você é foda. Mas que geram um diferencial brutal quando a gente aplica com inteligência. Essas são estratégias de bastidores, recursos que copywriters experientes dominam e que pode transformar um título comum em um verdadeiro imã de cliques. Sabia? São técnicas que mexem com o cérebro, quebram padrões mentais e criam uma sensação irresistível de que eu preciso ler isso agora, eu preciso ir até o final disso agora. Então vamos mergulhar nessas ferramentas? Técnica 1. Gap de informações. Estou gravando aqui numa sala de jantar de casa, o povo está passando na rua, está fazendo barulho, mas a gente continua. Essa técnica se baseia em um dos princípios mais poderosos da psicologia do comportamento, a aversão à incerteza. A aversão à incerteza. Quando o nosso cérebro percebe que há algo que ele não sabe, ele entra num estado de tensão. E a única forma de aliviar isso é clicando, é recebendo aquela informação por completo. O nome técnico disso, na verdade, é Information Gap, ou lacuna de informação. E títulos que aplicam essa técnica deliberadamente omitem uma parte essencial da resposta, criando um desejo quase automático de descobrir o que está faltando. Então vamos para alguns exemplos aqui. O motivo surpreendente pelo qual suas postagens não engajam e como corrigir isso. Ou você está cometendo esse erro ao criar conteúdo e nem imagina qual é. O que ninguém te contou sobre aumentar vendas com títulos. Percebe o padrão? Todos prometem, revelar algo oculto, algo que o leitor ainda não sabe, mas que ao mesmo tempo parece importante demais para ser ignorado. Mas mais importante, nunca entregue tudo no título. Dê um passo para trás e pense: o que eu posso sugerir aqui sem revelar, sem falar demais? Técnica 2, inversão estratégica. O que você não deve fazer. Isso é excelente, hein? Enquanto muitos focam em mostrar o que fazer, há uma maneira extremamente eficaz, muitas vezes mais impactante, de gerar a curiosidade nas pessoas. Mostrar o que não fazer.
A técnica da inversão funciona porque o cérebro é treinado para evitar dor, fracasso e rejeição. Quando você mostra um erro ou um caminho perigoso, o leitor ali se sente compelido a clicar para se proteger ou corrigir o próprio comportamento. Então, isso é uma resposta direta e imediata. Exemplos. Primeiro, 5 erros de título que estão sabotando seus cliques e como corrigir cada um. Então, 5 erros de título que estão sabotando seus cliques, como corrigir cada um. Ou você está matando suas vendas sem saber e veja como evitar isso. Você está matando suas vendas sem saber, veja como evitar isso. Ou o que nunca fazer um anúncio se você quer vender todos os dias, né? Então você vê que essa abordagem ativa o medo de errar, mas ao mesmo tempo ela entrega valor na hora que ela oferece a solução. Então é uma fórmula perfeita de alerta mais benefício. Ela precisa ser utilizada com moderação. Atenção, use com moderação, especialmente se o seu público é sensível a abordagens mais diretas. Mas, se bem feita, essa técnica pode dobrar seu CTR, tá bom? Pronto, falei. Técnica 3. Contraste e polarização. Já ouviu falar? Contraste e polarização. Quer chamar a atenção de verdade? Crie contraste, provoque. Use polarização com inteligência estratégica. Isso significa apresentar uma ideia que quebra expectativas, desafia crenças ou posiciona uma opinião forte que divide. Na era da mesmice digital, títulos que criam tensão e contraste se destacam automaticamente. O leitor para porque algo ali foge do comum. Vamos para alguns exemplos. Por que eu nunca uso técnicas de SEO e ainda assim ranqueei no Google? A verdade brutal sobre empreender que ninguém está pronto para ouvir. Marketing de conteúdo está morrendo? Aqui está o que realmente funciona em 2025. Esses títulos que a gente acabou de ouvir, eles quebram os padrões mentais e eles ativam um modo de julgamento. O leitor, ele sente necessidade de entender, de concordar ou rebater. E isso também gera cliques. E muitos cliques, viu, por sinal. Importante, atenção. Polarização não é ser agressivo nem ofensivo, tá bom? É apenas se posicionar com clareza, com coragem e intenção. A autenticidade aqui é a chave. Entendido? Entendido tudo isso, vamos concluir? Então, se você chegou até aqui, muito obrigado. Palmas para você, parabéns. Você está anos-luz à frente da maioria que ainda não acredita que escrever um bom título é uma questão de inspiração ou intuição. A verdade é que um bom título é testado. É aquele que nasce com estratégia, cresce com variação e se prova com número. O título certo pode transformar um conteúdo comum em um viral. Pode dobrar, pode triplicar, pode até multiplicar por 10 sua taxa de cliques. E como você viu ao longo deste artigo, ou desse material, desse conteúdo, não se trata de mágica, mas de um método. E aqui você aprendeu os gatilhos mentais que despertam desejo imediato, fórmulas que os maiores copywriters do mundo usam todos os dias, como escrever, testar e validar seus títulos como um profissional, técnicas avançadas que mexem com a mente do leitor sem manipular, apenas guiando com inteligência. Agora chegou a sua vez de aplicar. Então você tem que começar pelo básico. Nunca publique um conteúdo sem ao menos testar de 3 a 5 variações do título. Use ferramentas de análise, observe os resultados, refine e repita. E mais, compartilhe sua jornada. Diga como foi aqui nos comentários o maior insight que você tirou desse conteúdo, se você usou alguma dessas técnicas, se foi legal, se clareou alguma coisa,
se você está pensando em testar agora, que título que você criou com base nessas dicas, se o conteúdo foi útil, tá bom? Então, a sua participação, a sua ajuda, a sua conversa, ela enriquece o nosso conteúdo e pode inspirar outras pessoas que estão nos assistindo, que estão acompanhando, assim como eu, como você, estão na busca aí de aprender mais, de receber mais clique, de ter mais visibilidade, mais resultado. Então, a gente está tudo junto nessa jornada. Agradeço o carinho, agradeço a audiência e vamos para cima. Tchau, tchau.